Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, que vai falar sobre cultura. Tivemos uma notícia muito ruim aqui em âmbito local, porque o Cine Contour vai fechar as portas por conta dessa pandemia. E nós vamos conversar sobre isso e também sobre cinema com o jornalista, cinéfilo, colunista da Folha de Londrina, Carlos Eduardo Lourenço Jorge, uma das maiores referências no cinema aqui no estado, com certeza, e no país também. Carlos, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Ok. Bom, primeiro falando então do impacto dessa crise que chegou até aqui ao Cine Contour e a decisão de fechar esse espaço tão importante para a cidade. Vai ser entregue no próximo dia 31. Atividade encerrada, Carlos? Sim, já encerramos, desde março a gente já não exibe mais nada, né? Mas aí estávamos ainda em conversações com o shopping, a universidade, o governo, o shopping, nós da Casa de Cultura, enfim, nós estávamos tentando encontrar uma solução, mas aí o gargalo afunilou bastante, o governo do estado apertou o cinto de todo mundo e nessas horas é sabido, é notório, é histórico, infelizmente, que o último furo do cinto é apertado em cima da cultura. Então, a gente ficou bastante órfão aí, embora houvesse muito boa vontade por parte do shopping, do nosso anfitrião aqui, do nosso... Enfim, de quem nos hospeda aqui, né, desde 2005, houve muito boa vontade, né, enfim, contrapropostas, mas o espaço era alugado pela UEL, né, nós tínhamos as despesas de aluguel, de condomínio, de taxa de condomínio, energia elétrica, enfim, uma série de despesas, né, que de repente oneram bastante nesse momento em que as coisas ficaram muito difíceis a partir de desencadear essa pandemia. Na área de cinema também é sabido que o mundo todo, né, se ressentiu muito, todas as salas sofreram, fecharam, não tiveram como exibir por uma questão de multidão, né? Como é que administrar isso? Aí apareceram os tais protocolos e isso, aquilo, enfim, né? Um período bastante difícil para toda a cinematografia, para quem produz, para quem exibe, para quem assiste, né? O resultado foi aquilo que sabemos, os sofás das casas ficaram cheios de gente assistindo muita coisa via streaming, né? Muita coisa interessante, mas muita coisa também muito ruim, que também tinha nos cinemas, né? Coisas boas e coisas ruins. Agora, isso resolveu a fome de cinema, a fome de filmes que as pessoas sempre tiveram, né? A cinefilia sempre teve muito acesso aos streamings que ofereceram muitas coisas, muitos títulos, né? Então é isso, o nosso problema foi esse, né? Nos cortaram as nossas asinhas, né? Que voaram bem voadas aqui no Contour de 2005 até agora, foram 15 anos. E nós já voávamos antes, a partir do Ouro Verde, desde 1978, né? Que eu mantenho lá uma programação alternativa, né? Que fez muito a diferença em Londrina em razão da oferta dos multiplex, que sempre foram ofertas de entretenimento, de diversão e tudo. O que não foi o nosso caso, né? Nós tivemos sempre, via universidade, a preocupação de mostrar às pessoas um cinema de alta qualidade, um cinema de reflexão, né? Que não falava só inglês, isso é que eu sempre gostei muito, né? Cinematografias europeias, asiáticas, africanas, australianas, ou seja, filmes alternativos mesmo, produção que não era feita via Hollywood. Então é isso, nós vamos ficar, não sei por quanto tempo, vamos ficar um pouco a pé, né, dessa programação. Bom, o Carlos mencionou o Ouro Verde, vamos lembrar que o Ouro Verde funcionava como cine-teatro, né? Muita gente
A minha primeira lembrança, memória de assistir a um filme foi no Cine Teatro Ouro Verde, na década de 80. Carlos, falando um pouquinho do espaço, são aproximadamente 500 lugares ou 500 lugares cravados aqui? O aqui? São 500 lugares. 500 lugares. Nós estamos aqui nesse espaço, é um dos maiores da cidade? É uma das maiores salas da cidade. Inclusive, esse tamanho contraria o espírito da coisa. Ou seja, os filmes que nós sempre exibimos aqui são filmes que ficam muito bem, né, alojados a um perfil de 150, certo. 200 lugares. Está muito legal, como são todas as casas de exibição alternativas no Brasil. Né? Mas isso não viabilizava a programação em nada, Não, né? não, a programação continuava sendo feita, as pessoas vinham, claro, não lotava nunca o cinema, mas as pessoas vinham e sabiam o que iam ver aqui. Né? É aquela coisa, né? Desde que o Contur passou a abrigar aqui o Cine Contur da UEL, por conta dessa programação que o Carlos está mencionando, as pessoas vinham para assistir ao filme, né? Ao contrário do que acontece muitas vezes quando você vai ao shopping. Vai ao shopping, por exemplo, vamos ver o que está passando no cinema, né? Aqui não, as pessoas vinham pela programação. Exatamente, né, exatamente. Esse é o principal diferencial, né? Exatamente. Então, o centro de compras aqui, ele é muito, digamos, tímido ou reduzido em relação aos demais shoppings. Então, as pessoas vinham muito para ver o filme e tchau, assistiam e iam embora. Né? E esse é o grande legado. Agora, existe alguma possibilidade de você levar essa proposta, esse conceito junto com a UEL, não sei, para um outro espaço, Carlos? Você já está pensando nisso? A princípio, nós vamos estar de volta ao Cine Ouro Verde, ao Cine Teatro Ouro Verde. Vai voltar ao Cine Teatro. Nós vamos estar lá, mas estamos acompanhados da divisão de música. A orquestra também estava aqui. Sim, teve apresentação. Pelas manhãs, a orquestra ensaiava todas as manhãs, todos os dias, né, e às vezes fazia concertos aqui. Então a orquestra também agora é homeless, como nós do cinema. Então vamos voltar para o Contur, para o Ouro Verde, e lá vamos ver o que é possível fazer. E é possível retomar a programação de cinema no Ouro Verde, Carlos? É possível, sim, claro. Nós vamos ter que, além do aspecto protocolar, né, os protocolos de como colocar as pessoas, horário de sessões, etc., etc., nós temos um outro problema, que é o problema do espaço. É um espaço que é um espaço da UEL, né, para produção da UEL, para acontecimentos culturais da UEL, só que, devido a um grave erro histórico também, o Ouro Verde passou a ser o teatro municipal da cidade. Pois é. Não tem alternativa, né? As gestões das prefeituras sempre acenaram com a possibilidade, eu fui testemunha ocular de todas as promessas feitas lá dentro do Ouro Verde para que houvesse um teatro municipal na cidade, e todas as promessas foram ou ignoradas ou descumpridas. Então, o que sobra? Sobra o Teatro Marista, que é um teatro particular, sobra o Mãe de Deus, que é particular, e tem o Ouro Verde, que é da UEL. Então a UEL deverá, por uma questão de prioridade, atender às suas próprias necessidades internas, e depois fica para a comunidade o que sobrar. Esse é o meu ponto de vista. No seu ponto de vista da administração da UEL, enfim, esse é um problema a ser resolvido na hora que as coisas forem postas na mesa, tá? Então, é isso. Eu vou precisar de um espaço para os filmes, eu vou ter que renegociar com as distribuidoras uma programação que estava resolvida aqui, tranquila, bem fácil, só que eu vou ter que renegociar porque não serei mais um exibidor diário, eu vou ter que arrumar lacunas, eu vou ter que arrumar espaços, enfim, vai ser complicado. E há espaços fora o Ouro Verde, você vislumbra isso? Olha, nós estamos cogitando de algumas coisas, estamos vendo, estamos fuçando, como se diz, né? Estamos assuntando com aqui, ali, o que poderia ser, onde poderia ser, espaços menores, inclusive, né? Porque agora não tem tanta questão de colocar equipamento, porque o nosso equipamento mudou, nós não temos mais aquele projetor grande, pesado, sabe, realmente jurássico, para carregar para um lado e para o outro, não. Nós temos o multimídia, nós temos o Blu-ray,
Todas as distribuidoras estão trabalhando com Blu-ray, com cópias em Blu-ray, que é uma coisa muito fácil, que manda pelo correio, sabe? No dia seguinte está aqui. Então, pode mandar por link os filmes, nós já exibimos vários por link aqui, uma tranquilidade. Então, a parte operacional facilitou. Então, nós temos que ver onde, né, e como fazer isso, e de que maneira nos chegarmos a quem for de direito, ou seja, quem é o dono, quem não é, se é empresário, se não é, se é órgão público, nos colocar e ver o que há de espaço ocioso na cidade para a gente colocar isso. Tomara que haja esse entendimento. Com certeza. O Carlos mencionou a questão do Teatro Municipal, faz mais de 10 anos que foi aprovada uma emenda para liberação de recursos. O que há hoje é um esqueleto ali perto do shopping, atrás do Shopping Boulevard, que é uma coisa que enfeia, né, a paisagem e entristece aqueles que gostariam que Londrina, uma cidade de mais de 550 mil habitantes, tivesse o seu próprio teatro municipal, né? Ô Carlos, falando um pouquinho da sua atividade como cinéfilo, você acompanha um dos principais festivais, aliás, vários festivais, mas o que chama bastante atenção é o de Cannes, que é um dos festivais mais importantes. O que você pode contar dessa sua experiência, você como colunista da Folha, que também aproveita essa sua atividade para trazer aos nossos leitores um pouco dos filmes exibidos e todo aquele clima, né, que dá o charme, especificamente falando do Festival de Cannes, por exemplo. Os festivais internacionais sofreram também um abalo bastante sério com essa pandemia, né? Todos eles desmarcaram suas datas e tudo por questões óbvias de participação de mídia, participação de celebridades, de júris, né, atores, produtores, de convidados em geral. Isso movimentava muito. Para você ter uma ideia, Cannes ainda mantém por volta de 4 a 4.500 profissionais de imprensa para cobrir. Só perde em cobertura para as Olimpíadas. Então, só de imprensa é isso. Agora, bota aí perto de 100 filmes que levam a convite, né, claro, que levam atores, diretores, pessoal técnico, enfim, é muita gente envolvida. Então, evidentemente que ia ter um resultado negativo, né? Cannes desmarcou, só vai ter em 2021, né? Veneza, que era o outro, que é o segundo grande festival da Europa, desmarcou a princípio, voltou a marcar e vai acontecer agora em setembro, né? Reduzido, mas vai ser presencial. E você vai? Não vou por uma série de razões, né? No Brasil, Gramado está pensando em fazer online, só não vai ser presencial. Então, os festivais se ressentiram muito. Agora, a experiência é inesquecível, né? Você fica com aquele deslumbramento na cabeça. São 12 dias de muita atividade, de muita exibição de filmes, de muitos eventos, entrevistas. É realmente, né, de encher as medidas. Eu já não vou há 4 anos a Cannes, e o mesmo tanto já não vou. Fui durante 20 anos seguidos a um e 20 anos seguidos ao outro. E os dois eu tô em banho-maria faz 4 anos de cada um, não voltei mais. Claro, tenho muita vontade de voltar, mas as coisas se complicaram muito para se enviar representante, para se enviar o chamado enviado especial, né? Custos, etc. Mas as portas continuam abertas. Eu tenho as minhas credenciais dos 2 festivais, eu recebo toda a documentação todo ano, né? Como se eu estivesse indo, né? Mas não tenho ido, mas continuo na lista de jornalistas convidados e capaz de receber todas as informações que eu preciso. Então, meu e-mail nessas épocas do ano estão sempre lotados de informação. Eu gosto muito, né? Tudo bem. Tanto é que a cobertura continua, né? Por exemplo, na Folha a gente tem as informações mesmo. Sim, a Folha tem informações, sim. Daqui. Agora, para a gente finalizar, Carlos, como é que você vislumbra essa retomada? Há um período já que a indústria do cinema está trabalhando para uma retomada, com as pessoas voltando às salas, as produções vão continuar. Como é que está isso? Bom, vários países da Europa que eu tenho acompanhado já estão exibindo, já estão voltando a exibir. As salas já estão reabrindo
claro que com o máximo de cuidados, né? Enfim, sala de 200 pessoas, arrumaram tudo para 100 no máximo, há um espaço entre as poltronas, higienização total, enfim, há uma preocupação muito grande porque ainda não está descartada uma retomada dos surtos em alguns países na Europa, Espanha, Itália, né? São os países que eu estou vendo que estão reabrindo salas. Né? A experiência de Veneza me assustou um pouco. Foi uma das regiões mais atingidas, o Vêneto, pela pandemia, e passou aquela onda, aquela mortandade grande que havia, e eles estão voltando né, com a cara e a coragem e com a certeza que não vai haver uma retomada do surto, né? Não sei. Então, no Brasil, eu acho que em breve nós vamos ter salas em São Paulo reabrindo, dentro desses mesmos parâmetros, desses mesmos, né, protocolos. Mas eu acho que um dia de cada vez, as experiências vão dizer por si. Aconteceu isso, vamos recuar, dá para ir para frente. Muita gente falando nos drive-ins, vamos ressuscitar os drive-ins, porque é interessante, é poético, é prosaico, você encosta o carro, né, você não fala com ninguém, nostálgico, né, bota uma tela, a céu aberto, o clima ajuda de um modo geral, não chove tanto nesse país, né? Enfim, é legal, né? Agora, em termos de exibidores, isso é complicado, né? Como é que eles vão fazer? Não sei, realmente eu não tenho respostas para isso. Tá certo. Agora, para a gente finalizar mesmo, você é capaz de dizer aí, se eu te perguntar, pelo menos 3 grandes filmes aí que você coloca na tua lista como os melhores que você já viu? É possível? Cara, essa é uma pergunta bastante complicada, porque cada um tem a sua lista, cada um tem as suas manias cinematográficas. Eu, como crítico, eu vi muita coisa boa na minha vida, sabe? Coisas que me marcaram muito. Inclusive, eu estou preparando uma matéria para a Folha, dia 25, o Sean Connery faz 90 anos. Outro dia eu fiz do Clint, eu só comemoro com os grandes, com os que eu gosto muito. Então eu vou fazer uma matéria, estou pensando nessa matéria. Então tem filmes dele, todo mundo, James Bond, claro, é o grande James Bond da história. Os outros foram aprendizes, né, até hoje. Mas além disso, ele fez outros grandes filmes, que eu vou incluir nessa matéria, vou comentar um pouquinho. Então são momentos da sua vida. Então o primeiro Bond que eu assisti foi em 1961, né, que era o Satânico Dr. No, que foi uma experiência que eu vi no Ouro Verde, muito antes da UEL, né, que eu vi no Ouro Verde e me disse, pô, aquele agente secreto, puta, que troço impressionante, muito bom, sabe? E o cara, um cara imponente, rodeado de belas mulheres, Ursula Andress, eram as divas da época. Então, são filmes que me marcam. Agora, se você insistir, na minha cabeceira estão Lawrence da Arábia. É um filme de 1962, que é a minha bíblia. Está tudo de cinema, tudo que você quer saber sobre cinema está naquele filme. Está lá, tudo sobre forma e conteúdo. Fundo e forma. Você tem um personagem maravilhoso, controverso, esquisito, cheio de issues, cheio de dúvidas, que é o vivido pelo Peter O'Toole, que é um personagem verídico, né? Você tem um épico, em céu aberto, que ao mesmo tempo é um épico de portas fechadas, porque estuda tanto a psique do personagem, sabe, que vira um épico a portas fechadas. Você tem uma forma maravilhosa, música, cenografia, uma história que é uma epopeia, sabe? E muito controvertida politicamente, é um momento difícil, né, do século XX. Então está ali, 3 horas e 40 minutos, maravilhoso.
E outros filmes desse cineasta também que eu poderia incluir, que eu gosto deles também todos, né? Passagem para a Índia, Ponte do Rio Kwai, do mesmo diretor. Bom, outros filmes, eu tenho um filme romântico na minha vida que chama-se O Verão de 42, que é, quem não viu, procure, O Verão de 42, Houve uma Vez um Verão. O título acho que é mais esse, Houve uma Vez, mas é O Verão de 42, com o tema do Michel Legrand, que é de encher as medidas. É uma história linda, é uma história de amor linda, que tem muito romance, tem uma pitada de sexo e tem um rito de passagem de um personagem que é adolescente e que se deslumbra com uma mulher que perde o marido na guerra. Esse é de quando? Esse eu acho que é de 71, 70 e poucos, eu acho. Final dos 60, início dos 70. É, isso. É um filme maravilhoso, diretor Robert Mulligan, muito bom. Outro filme que está na minha cabeceira, que é Chinatown, é um filme do Roman Polanski, que é um grande cineasta, e que é uma história de detetive, um filme noir sobre detetives, um filme noir passado no bairro de Chinatown, né, nos Estados Unidos, que é um portento como história, como roteiro, como direção, com Faye Dunaway no auge da sua beleza, o Jack Nicholson como detetive particular, tá um desbunde, né? Um negócio impressionante. E vários filmes com o Jack Nicholson, né? Que são muito interessantes, gosto muito. O Estranho no Ninho, gosto muito, né? Enfim. E um filme eu já vou passando dos três, né? Já de repente. E um filme só para completar, um filme do Stanley Kubrick, que é um nó final no horror, que se chama O Iluminado. Né? Para mim, muita gente não gosta, mete a boca. O próprio escritor que escreveu o romance brigou com Kubrick, foi infiel ao livro dele. Eu acho maravilhoso. É o maior filme sobre fantasma que eu já vi na minha vida. É um filme que eu gostaria de ter visto até mais novo, para ver se eu tenho certeza, eu ia ficar com medo de noite daqueles fantasmas. Eu já vi. É um filme que eu exibi no Ouro Verde. É um filme que foi lançado no Natal. Foi muito estranho, porque o Ouro Verde tinha a tradição de lançar filmes família no Natal. Ah, que beleza. Eu vi ET no Ouro Verde. O primeiro filme que eu vi no Ouro Verde foi ET. Então, que eu gosto muito de ET. Então todo mundo via os filmes ai, que beleza, vamos ter época de Natal, ou então grandes produções hollywoodianas, né? Covardes, umas coisas do Império Romano antigas, os filmes bíblicos, né? Que entravam lá na época. E, de repente, eu marquei, o distribuidor ligou para mim e falou assim: você não quer exibir um filme? É difícil, hein? Difícil para você pôr na data aí. Eu falei, manda ver. 25 de dezembro estreou O Iluminado, que é um filme arrepiante até hoje. E aí foi uma quebra aí eu quebrei o protocolo também da exibição do Ouro Verde. Tá certo. Bom, ficam as dicas aí, né, de filmes indicados por um dos maiores especialistas da área. E agora, de verdade, para encerrar, um nacional só, Carlos. Um nacional? Eu teria vários, mas posso dizer Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber, né? O Pacador de Promessas eu não sou tão fã, não. Foi a nossa única palma de ouro. Mas não é um filme que não me comove muito, sabe? Bye Bye Brasil, Central do Brasil, Bye Bye Brasil do Cacá Diegues. São filmes que honram o cinema brasileiro, né? Tá certo. Carlos, muito obrigado pela sua entrevista e, mais uma vez, tomara que se consiga um espaço para essa programação chamada Alternativa de Cinema aqui na cidade, que nós estamos perdendo com o fechamento, infelizmente, aqui, do encerramento das atividades do Cine Cultura. Conversei com o Carlos Eduardo Lourenço Jorge, jornalista, cinéfilo, crítico de cinema, sobre esse fechamento do Cultura e também sobre a experiência dele como cinéfilo aqui em Londrina, inclusive como colunista da Folha de Londrina. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá!